Oséias capítulo 4, versículo 1. Quem achou, diga amém. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Vou repetir o texto. Oséias capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Põe a mão em direção ao seu coração, fecha os teus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, que maravilha estarmos reunidos na tua casa, juntos no mesmo propósito, adorando e glorificando o teu santo nome. É bom estarmos aqui. Te agradecemos pela tua presença maravilhosa no nosso meio. Agora vamos fazer menção da tua palavra. Tenha misericórdia de nós. Precisamos te ouvir. Fala conosco, meu Deus. A tua igreja está aqui reunida. Abençoa cada pessoa aqui presente, e olha também para aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Senhor, em nome de Jesus, renova nesta noite de domingo, cura, liberta, salva, batiza com o Espírito Santo, Jesus. Aceita o nosso culto, fala conosco, toque em cada irmão, toque em cada irmã, olha para cada família aqui representada nesse tempo de crise. Dá vitória para o teu povo, manda um grande avivamento. Olha para Itajubá, a cidade onde nós moramos, olha para a nação brasileira. Tem misericórdia, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meu querido irmão, minha querida irmã. Com a ajuda do Espírito Santo, eu quero pregar com base nesse versículo sobre o seguinte tema: a contenda de Deus com os habitantes da terra. Essa mensagem Deus colocou no meu coração no culto de quinta-feira, quando a minha esposa ministrava a palavra de Deus, e ela fez menção desse texto, e o Senhor queimou no meu coração. Eu fui meditar, eu fui orar, e Deus me deu essa mensagem: a contenda de Deus com os habitantes da terra. Queridos irmãos, o texto é bem claro. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Queridos irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, são dias trabalhosos. O apóstolo Paulo já havia falado isso a Timóteo, e me parece que estamos vivendo também no tempo do profeta Oséias. Mas é claro que nós temos que atentar que primeiramente esta palavra é para a nação de Israel, especialmente para o reino do norte, para o qual Oséias profetizou. Aqui fala do juízo de Deus sobre Israel, sobre a nação, por causa da sua impiedade, a sua ignorância, a sua malícia. Mas esta palavra tem um cumprimento também hoje. Esta palavra está sendo vivenciada por nós nos dias de hoje. É interessante que o profeta Jeremias também falou algo nesse mesmo sentido. Jeremias 25, 31. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Ele entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Mais uma vez, Deus está usando o profeta para falar do seu juízo para com Israel. E agora, aqui mais precisamente nesse texto, o seu juízo para com as nações, especialmente para com Babilônia, nação a qual Deus usou para julgar o seu povo através do cativeiro. Mas aqui em Jeremias 25, 31, Deus está dizendo que tem uma contenda com os habitantes da terra. Isso também faz alusão ao período da grande tribulação, onde Deus julgará as nações que se rebelaram contra Deus, e julgará também o seu povo.
Queridos irmãos, em Oséias, nós temos ainda mais uma alusão à contenda do Senhor com os moradores da terra. Capítulo 12, versículo 2. O Senhor tem com Judá contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as obras o recompensará. Então observe bem, a contenda de Deus com os habitantes da terra. Deus não está alegre com os moradores da terra. Deus não está feliz com os moradores da terra, não. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. O juízo de Deus já está acontecendo. Assim como Oséias profetizou, assim como Jeremias profetizou, veja também Miqueias, capítulo 6, versículo 2. Ouvi montes, a contenda do Senhor, e vós fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Isso fala de juízo. É interessante que juízo às nações, juízo a Judá, juízo a Jacó, juízo a Israel, juízo nos dias de hoje, juízo também à igreja. Só permanecerão de pé aqueles que forem fiéis ao Deus Todo-Poderoso. Existem muitas pessoas nos dias de hoje vivendo uma vida de fachada. Existem muitas pessoas vivendo uma vida dupla. Mas convém, como disse o apóstolo Pedro, que o juízo venha e comece pela casa de Deus. Muitos não suportarão. Eu quero fazer aqui um trocadilho e dizer que muito em breve as máscaras cairão. Nós precisamos estar atentos e permanecermos fiéis ao nosso Deus, porque Ele tem uma contenda com os habitantes da terra. Como está você? Como está a sua vida? Veja que os profetas profetizaram, viveram tempos difíceis. Mas nós que vivemos hoje, pastor Alex, parece que estamos vivendo o mesmo período. Eu tenho para mim que o coronavírus é juízo de Deus sobre a terra. É Deus tratando com as nações, e é Deus também tratando com o seu povo. Meus irmãos, nós precisamos estar na posição, porque para quem serve a Deus, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas ai daquele que não estiver na presença de Deus. Imagine só, perder a salvação, ser condenado. Querido irmão, querida irmã, essa doença, Covid-19, essa pandemia, o coronavírus, é de alcance mundial. É o tratar de Deus com as nações, é julgamento de Deus com os rebeldes, é o tratar de Deus com os ímpios, e é julgamento de Deus também para com o seu povo. Há uma diferença. Quem serve a Deus tem salvação. Quem está na presença de Jesus tem vida eterna. Mas ai daquele que estiver de brincadeira, ai daquele que estiver vivendo uma vida errada, se dizendo cristão. Meu querido, minha querida, Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Você está preparado para o juízo de Deus? Nós assistimos durante toda esta semana reportagens pela internet, e alguns com certeza viram também pela TV, os gafanhotos que estão devastando várias nações e quase chegaram ao Brasil. Eu tenho por certo que é uma praga, e eu tenho para mim que também é juízo de Deus para com as nações. Isso está bem claro ali em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Se eu enviar os gafanhotos para que consumam a terra, se eu não mandar a chuva, se eu enviar a peste entre o meu povo, é modo de Deus tratar, é juízo de Deus. Aí o versículo 14 diz assim: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A
contenda de Deus com os habitantes da terra. Terremotos. Esta semana nós ouvimos falar de terremotos. São dias difíceis, são tempos trabalhosos. O profeta Oséias disse: não há verdade, não há benignidade, não há conhecimento de Deus na terra. Estas são qualidades do tempo presente. Se podemos chamar assim qualidades, na verdade são defeitos, são características dos tempos de hoje. 3 pelo menos. Não há verdade. O que impera hoje é a mentira. O que impera hoje é o engano. A palavra da moda nos dias de hoje é fake news. Você não pode acreditar mais na mídia. Você não sabe quando estão falando a verdade e quando estão falando mentira. A maioria é fake news. Hoje impera a mentira, impera o engano. Fala-se de vacina, você fica na dúvida se toma, se não toma, porque a mentira opera nos dias de hoje. Não há verdade, só há engano. E a Bíblia diz em João 8,44 que o diabo é mentiroso e o pai da mentira. São dias difíceis, são tempos trabalhosos. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Parece que o certo está errado, e parece que o errado está certo. Presbítero Vilmar, há hoje uma grande inversão de valores. Deus tem uma contenda com os moradores da terra. Deus não está feliz com os habitantes da terra. Hoje não há verdade, só há engano, só há mentira. A segunda característica desse tempo é que não há benignidade. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 19, que o mundo todo jaz no maligno. O que domina hoje é o maligno, é a malignidade, é o contrário da benignidade. Não há hoje benignidade, hoje só há malignidade. Pessoas ruins, pessoas terríveis, pessoas que só querem o mal do próximo, pessoas que querem puxar o tapete, passar a perna, pessoas gananciosas, pessoas avarentas, pessoas que não têm amor. Mas Jesus havia dito isso: por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Meus irmãos, Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Precisamos nós permanecermos firmes na presença de Deus. Fique firmado na rocha, olhe para Jesus. Nesse mundo caótico, onde não há verdade, onde não há benignidade. E há ainda uma terceira característica: não há conhecimento de Deus na terra. As pessoas hoje zombam de Deus. As pessoas não querem saber ouvir falar de Deus. Se diz evangélico, as pessoas já têm preconceito. Se fala que é um homem de Deus, as pessoas já olham com maus olhos. No governo, por exemplo, se vai entrar uma pessoa cristã, se vai entrar uma pessoa evangélica, a mídia toda já cai matando em cima, entre aspas. Por quê? Não tem conhecimento de Deus. Pregam que Deus não existe. As universidades estão saturadas de ideologias marxistas, ateísmo, tudo contra o conhecimento de Deus. Mas existe uma igreja que ainda crê no poder de Deus. Ainda existe um remanescente fiel ao Deus Todo-Poderoso. Ainda existem 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal. Queridos irmãos, a Bíblia diz aqui em Oséias 4:6: o meu povo foi destruído porque falta o conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Igreja, leia a palavra, medite na palavra, ore. Hoje de manhã o pastor Alex ministrou no primeiro culto: despertes o dom de Deus que há em ti. E ele falou da chama da oração, a chama da palavra, a chama da fé. Busque o conhecimento de Deus. Queridos irmãos, o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, não há benignidade, não há conhecimento de Deus na terra. E veja que o versículo 2 ainda nos mostra como serão esses dias e como eram os dias do profeta Oséias. Só prevalecem o perjurar,
o mentir, o matar, o furtar, o adulterar. Há homicídios sobre homicídios. Olha que tempo terrível. 6 características: perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, homicídios. Não é isso que nós estamos vendo hoje? Esse ano no carnaval zombaram de Deus, exaltaram a Satanás e blasfemaram de Jesus Cristo. Nos programas de televisão, muitos deles fazem zombaria de Deus, fazem chacota do nome de Deus, brincam com as coisas sagradas. Só prevalece hoje a mentira, só prevalece hoje o adultério, o furto, só prevalece hoje o homicídio. Deus tem uma contenda com os habitantes dessa terra. E como está você? Você está preparado, meu irmão? E como está você? Você está preparada, minha irmã? Como está o seu coração? Como está a sua vida? Eu não posso deixar de compartilhar com vocês 2 Timóteo. Veja o que diz o apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo no capítulo 3. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Essa é a característica das pessoas do tempo presente. É por isso que Deus tem uma contenda com os moradores da terra. É difícil você ouvir alguém dizer, como a Sulamita disse para Eliseu, disse para o seu marido a respeito de Eliseu: esse que vem até nós é um santo homem de Deus. É difícil a gente ouvir hoje palavras como Deus disse acerca de Noé. Noé era varão justo, temente a Deus e se desviava do mal. É difícil você ouvir palavras assim hoje. E Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Enoque agradou a Deus. É difícil você ouvir uma palavra dessas hoje. José, vamos constituí-lo como governador do Egito, porque nele há um espírito excelente. É difícil você ouvir falar a respeito de como se falou para Daniel, homem muito amado, homem muito desejado. É difícil você ouvir falar como se falou a respeito de Jó, homem justo, sincero, íntegro. Queridos irmãos, as qualidades hoje são pessoas traidoras, pessoas obstinadas, pessoas desobedientes, pessoas profanas. É por isso que Deus tem uma contenda com os moradores da terra. Querido irmão que está aqui no templo, Deus quer despertar você para esta última hora. Você que nos ouve pelo YouTube, Deus quer despertar você nesta última hora. Jesus está voltando, estamos vivendo os últimos dias. Não é tempo de brincar, não dá para ficar em cima do muro, não dá para brincar de ser crente. É hora de tomarmos uma posição, é hora de assumirmos a responsabilidade de verdadeiro cristão, verdadeiro adorador. Se tem alguém aqui nesta noite com esse propósito, levanta a sua mão e glorifique. Verdadeiro adorador, verdadeiro cristão, sal da terra, luz do mundo, levante a tua mão e glorifique ao Rei da Glória. A contenda de Deus com os habitantes da terra. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. A taça da ira de Deus está quase completa. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Hoje, mais do que nunca, você precisa estar firme na presença de Deus. É preciso remir o tempo, porque os dias são maus. Tempos trabalhosos, dias difíceis.
não há verdade, não há benignidade, não há conhecimento de Deus. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar e os homicídios. Mas veja, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que mesmo diante do juízo, Deus manifesta o seu amor para com o povo de Israel. Nós podemos observar Oséias capítulo 11, versículo 4. Atraiu-os com cordas humanas, com cordas de amor. Deus permite o juízo para chamar o povo ao arrependimento. Deus permite a escassez para chamar o povo para mais perto de si. Atraiu-os com cordas humanas. Por vezes Deus usa circunstâncias humanas para nos corrigir. Deus usou Babilônia para corrigir Israel. Por vezes Deus usou a Síria para corrigir o seu povo. Atraiu-os com cordas humanas, com cordas de amor. No meio da pandemia, Deus nos chama e nos atrai com cordas de amor. Deus nos chama com misericórdia. Quem sabe esse é o seu primeiro culto presencial após a retomada aqui na nossa cidade. E quem sabe você nesse período de pandemia ficou meio longe. Mas hoje é tempo de retornar, hoje é momento de voltar. Deus te chama com cordas de amor. Deus te atrai com cordas de amor. Deus te chama com cordas de misericórdia. Você que me ouve, Deus te chama. Você que acessa esse culto pela internet, Deus te chama. Deus te ama. Deus tem um projeto na sua vida. Abandone a vida de pecado e volte agora mesmo para o caminho do Senhor. A esperança, a misericórdia. Nós precisamos pedir o discernimento. Nós precisamos entender o tempo no qual estamos vivendo. Meu querido irmão, minha querida irmã, se prostre diante de Deus, clame a Jesus, busque pelo perdão, busque pela misericórdia. Em Lamentações capítulo 3, versículo 22, a Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, elas são novas a cada manhã. Tem misericórdia para mim, tem misericórdia para você, tem perdão para mim, tem perdão para você. Deus nos atrai com cordas de amor. Mesmo diante do juízo, mesmo diante desta contenda com os habitantes da terra, Deus está usando de misericórdia para com seus eleitos. Deus está usando de misericórdia para com seus escolhidos. Deus está usando de misericórdia para com a sua igreja. Deus está usando de misericórdia para com o seu povo. Oh, meus queridos irmãos, eu quero concluir essa mensagem. Aleluia. Joel 2, 12 e 13. Assim agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Deus te chama nesta noite, minha irmã. Deus te chama, meu irmão. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, mas há uma mensagem de esperança. Assim diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em beneficência, e Ele se arrepende do mal. Levante as suas mãos e glorifique esse Deus misericordioso. Adore esse Deus que te ama. Oh, aleluia. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos, sinta o amor de Deus te envolvendo. Receba o abraço de Jesus te chamando ao arrependimento nesta noite. Deus tem uma contenda com os moradores da terra, mas nesta noite
Você tem a oportunidade de conversão, você tem a oportunidade do arrependimento. Deus te atrai com cordas de amor, Deus te envolve na misericórdia. O Deus compassivo, o Deus misericordioso está aqui nesta noite. Confesse os seus pecados, peça perdão, clame por misericórdia, abandone os seus pecados, comece uma nova vida em nome de Jesus. Aleluia. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento, enquanto o ministério de louvor se posiciona para adorar. Põe a mão no seu coração novamente e faça um autoexame. Olhe para dentro do teu coração, olhe para dentro de você, começa a fazer uma autoanálise. Sonda o seu próprio coração, esquadrinha a sua própria mente, veja como está a sua vida. Começa a pedir perdão, começa a pedir misericórdia. Volte-se para Deus. É tempo de real conversão, é tempo de mudança, é tempo de transformação. A palavra está sendo pregada. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, mas no dia chamado hoje é dia de salvação, é tempo de conserto. A graça está manifesta. Volte-se para Deus, converta-se de todo o seu coração, derrame a sua alma, rasgue o seu coração. Nosso Deus e nosso Pai, estamos na tua presença, estamos diante de ti, fazemos conserto, pedimos perdão. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia do teu povo. Contempla aqueles que nos acompanham pela internet. Olha, Senhor, para a tua igreja nesta noite de domingo. Perdoa nossos pecados, queremos nos voltar para o Senhor, queremos retornar para o caminho, queremos te buscar e viver. Queremos entrar na tua presença e servi-lo com fidelidade. Queremos te servir com mais sinceridade. Oh Deus, nos envolve no teu amor. Oh Pai, nos cerca com a tua misericórdia, como disse o salmista no Salmo 23, verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Envolve a igreja, envolve o teu povo. Enquanto adoramos, você pode quebrantar o seu coração. Derrame lágrimas agora na presença de Deus. Ministério de louvor adorando. Glorifica Jesus agora, meu irmão. Glorifique a Jesus agora, minha irmã. Derrame a sua alma, rasgue o seu coração. Lamassuri canta lamanchora managa séria. Urabacalavassuri me canta lamassuri alamaxéria. Deixa Deus tocar em você. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra.